Oi pessoal, meu nome é Raquel de Mello, eu sou psicóloga, especialista em sexualidade e eu queria convidar vocês para curtirem meu canal Sexualmente e Corpo. Toda segunda-feira à noite terá um vídeo para vocês e aí vocês vão receber as notificações. Não esquece de comentar também, que aí eu posso fazer um vídeo tirando suas dúvidas, tá bom? Esse vídeo hoje é diretamente para os homens. Esse final de semana não tinha muita coisa para fazer, né? Na verdade, eu tinha uma viagem, mas aí eu falei, não, vai chover, eu vou ficar aqui dentro de casa mesmo. Brincadeira. Eu resolvi assistir um documentário chamado The Mask You Live In, que nada mais é do que a máscara que você vive há uma vida inteira. Uma máscara que a gente pode chamar de masculinidade tóxica. Então, esse vídeo também é para vocês, mulheres. Para vocês entenderem o que acontece na vida de um homem para ele ter uma masculinidade tóxica. Nós estamos dentro de uma cultura, nós estamos dentro de uma sociedade, praticamente todo o mundo com uma masculinidade tóxica que se vê, que aparece através do machismo. E nesse documentário tem coisas interessantíssimas. Tem um pai que ele não teve pai, e aí quando ele teve um filho ele resolveu fazer tudo diferente. Ele queria tratar o filho com muita presença, queria estar ali o tempo inteiro. E aí uma vez o filho dele virou para ele e perguntou como ele poderia ser mais sensível. Aí o que ele fez? Aí ele foi procurar no Google como ser sensível. E pois é, ele não tinha essa resposta. Ele não foi ensinado sobre sentimentos. Não permitiram, ao contrário da sexualidade, que eu sempre falo, que para os homens foi sempre incentivado e permitido o contato com a sexualidade. Ao contrário disso, o contato com os seus sentimentos e com as suas necessidades não foi permitido, né? Não foi incentivado, não foi ensinado. E também, muitas vezes, em relação às necessidades, também não foi ensinado para as mulheres. Eu vejo na terapia de casal, quando eu peço, diga pro outro qual a sua necessidade. Eu quero que você deixe de ser egoísta, eu quero que você preste atenção em mim. Não, eu quero que você fale quais são as suas necessidades. E aí, aqui nesse livro do Propósito da Raiva, que tá no meu vídeo sobre raiva, aqui vem uma lista sugestiva, o nome inclusive, que vem escrito assim: lista de algumas necessidades universais. Então todo mundo tem parte dessas necessidades, só difere de um para o outro, uma ou outra, mas praticamente todos os seres humanos têm necessidade de cooperação, de confiança, de acolhimento, de amor, de diversão, de lazer, de abrigo, de descanso, de expressão sexual, de movimento, de celebração, de harmonia, de ordem, de paz, de autenticidade, de criatividade, de sentido, de amor próprio, de comunidade, de compreensão. Então, ao invés de xingar o outro, é muito mais interessante que você diga qual a sua necessidade. Em que necessidade sua está aflorando naquele momento? Por exemplo, agora do corona, as pessoas estão com muita necessidade de acolhimento, de compreensão, de escuta. Então, é muito importante que você comunique. E os homens não são incentivados, muito menos... Ninguém é incentivado a falar sobre as suas necessidades de forma tão clara. Mas os homens são muito mais reprimidos nesse sentido. Quando é criança, falam para ele engolir o choro. Quando ele é adolescente, também tem isso no documentário, ele tem uma fraternidade, que se ele não se encaixar naquele perfil ali do insensível, do frio e calculista e divertido, ele sofre bullying, às vezes até apanhando. E na vida adulta vai se seguindo mais ou menos do mesmo jeito. Até que ele encontra uma barreira, até que ele encontra uma dor muito grande, que ele não consegue traduzir em linguagem, e aí algumas pessoas se cortam.
As pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que as pessoas se cortam para sentir aquela anestesia. Saem substâncias do nosso corpo para que a gente não sinta uma dor incrivelmente, né, incapacitante. Saem substâncias quando a gente se corta. É uma anestesia natural do nosso corpo. E as pessoas estão com tanta dor, mentalmente doloridas. E aí elas fazem isso para sentir aquele hormônio, aquela substância anestesiando eles. Quase sempre é por isso que as pessoas se automutilam. Outra coisa que aparece no documentário é em relação à adolescência, né? Em relação a quando os jovens têm contatos com o esporte. Quando ele fracassa, quando ele faz alguma coisa ruim, como chamam ele? Como diz o rapaz do vídeo, mulherzinha é o mínimo que eles são chamados. Eles são chamados dali para baixo. Nomes pejorativos para homens e mulheres, e que significa ele está sendo fraco. Então, que mensagem que passa para aquele jovem? Que mensagem passa sobre as mulheres? Há uma mensagem também que fala sobre a pornografia. A pornografia é responsável por muita violência sexual. E a pornografia, obviamente, tem aumentado. O contato com a pornografia aparece no vídeo. O vídeo é um documentário americano, né? Então, os dados são americanos, que os meninos começam a ver pornografia lá pelos 12, 13, a grande maioria, e vai o restante da vida. E na pornografia só aparenta violência. Dificilmente a mulher tem alguma vontade, alguma necessidade. Ela só serve como objeto nesses filmes. Outra coisa muito interessante do documentário, que eles falam dos tiroteios que acontecem e dos vídeos que a pessoa que faz o tiroteio grava, falando sobre dor e raiva que eles sentiram, e aí eles resolveram atirar. Tô dizendo que todo homem que não fala seus sentimentos vai virar um atirador. Eu tô dizendo que a violência costuma ser o final de uma história que não começou bem. O final de uma história que não foi resolvida. Como se resolve isso? Falando. Tem uma experiência maravilhosa no documentário também, que é um grupo de jovens, e o moderador pede para eles escreverem numa parte da folha, a parte da frente, que é a parte que a sociedade te vê, e a parte de trás, que é a parte que ninguém vê. Na parte da frente tem sorriso, diversão, engraçado, né? O resultado da dinâmica de grupo, aparece isso. E do lado de dentro da máscara tem sempre dor, raiva, tristeza. E eles não sabem como colocar pra fora. Como se resolve isso? Através da linguagem. Dizem que as mulheres têm habilidades verbais muito mais do que os homens, falam mais do que os homens. Mas foi ensinado para a mulher que falar é ótimo. Elas não falam sempre sobre sentimentos, né? Falam sobre outras coisas também. Mas elas foram muito mais que uma diferença no cérebro de homens e mulheres. É a diferença cultural das mulheres conversarem, poderem colocar quanto mais habilidade verbal, também há um estudo sobre a raiva, quanto mais habilidade verbal a pessoa tem, menos agressiva ela é. Apesar de que algumas palavras realmente também são agressivas, mas quando as pessoas traduzem mais, elas elaboram mais, elas filtram mais, elas conseguem ouvir sua própria voz dizendo aquilo, faz toda a diferença. Então os meninos precisam ser incentivados a falar sobre sentimentos, a não engolir o choro e a ser validados nesses sentimentos. Eu também recebo muito... mais ou menos meus pacientes são meio a meio, homens e mulheres, e os homens falam, você foi a primeira pessoa que eu falei isso. Então eu não fico com esse elogio, né, pra mim. Eu incentivo, eu não guardo isso pra mim. O meu incentivo é para que eles se abram pro mundo. Não necessariamente para as pessoas que criaram eles, né? Pode ser para uma pessoa nova, pode ser para um parceiro que tá conhecendo agora, uma pessoa que ele confie. Procure um lugar seguro nesse mundo que não seja só o consultório. Procure algum lugar onde você seja validado através da sua linguagem, que você consiga falar suas necessidades e que você se sinta acolhido e que a recíproca também aconteça. Ouça a necessidade das outras pessoas também,
né? Muito mais do que empatia, quero muito fazer um vídeo sobre empatia e autocompaixão. É muito mais do que empatia, tenha compaixão pela pessoa que você ama, pela pessoa que está perto de você, e que você vai receber isso de volta muito provavelmente. Então esse é o recado de hoje. Não esquece de curtir o canal para vocês receberem a notificação segunda-feira à noite ou qualquer outro dia. E até o próximo vídeo.